Boa tarde a todos. Nós vamos então dar continuidade ao que nós começamos hoje pela manhã. E nós vamos continuar falando agora da segunda parte, junto com o tema da agroecologia. Nós tínhamos nos proposto a falar sobre esses três tópicos aqui. Nós falamos do primeiro, o Éden restaurado, e dando continuidade nós vamos falar sobre o trabalho manual útil. E por fim, acredito que amanhã nós vamos finalizar falando sobre agricultura e agrofloresta. E nesse momento vamos falar sobre trabalho manual útil e agroecologia. Antes de nós avançarmos, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Como nós nos alimentamos? Como nós nos alimentamos? Podem falar. Como nós nos alimentamos? Perfeito. Nós não só nos alimentamos pela boca, ingerindo alimentos, mas também nós nos alimentamos com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos, com aquilo que tocamos, com aquilo que o nosso olfato tem capacidade de sentir. Então nós nos alimentamos através dos 5 sentidos. E sabem qual é o ponto aí? É que as nossas decisões, elas são tomadas de acordo com aquilo do que mais nós nos alimentamos. E isso é o que a irmã White diz da lei de que pela contemplação nós seremos transformados. Ainda que você queira e almeje o que é bom e justo, se você não se alimentar disso, você não alcançará bondade e justiça. Na verdade, tudo aquilo que entra por meio dos nossos 5 sentidos se transforma em energia, em pensamento, que por sua vez se transforma em sentimento, se projeta por atitudes e palavras, hábitos e, por fim, o nosso caráter. E a irmã White chega a dizer no livro Mensagens aos Jovens, página 92, que o caráter moral é constituído de pensamentos e sentimentos. Ambos combinados são o caráter moral do homem. Então é um processo. E os 5 sentidos são as avenidas da alma. Ainda que eu almeje algo, se eu fico vendo algo contrário, eu não vou conseguir alcançar aquilo que eu desejo, mas não contemplo. Não passo tempo com aquilo. Então a nossa mente ela vai se dilatar de acordo com aquilo que nós mais somos familiarizados. Vamos ver um exemplo na Bíblia. Vamos lá em Oséias capítulo 8, verso 10. Livro de Oséias, aí no Antigo Testamento. Essa lei, ela tanto é para o bem quanto para o mal. Ela tanto tem efeitos positivos quanto efeitos negativos. Em 1 Coríntios capítulo 3, nós conseguimos ver um efeito positivo, e nós lembramos da experiência de Moisés, enquanto ele estava no Monte Sinai. O seu rosto passou a brilhar, porque ele contemplou a justiça de Cristo na lei, e o seu rosto brilhava. Enquanto aqueles que estavam contemplando outras coisas, acabaram manifestando ali a idolatria por meio de erguer um bezerro de ouro, eles acabaram manifestando orgias, bebedices, glutonarias, porque o coração deles estava naquilo, eles estavam acostumados com aquilo no Egito e continuaram naquela direção. Já Moisés não, ele passou o tempo contemplando a face de Deus e aquilo se refletiu, sem ele até perceber. Tiveram até que colocar um pano sobre o seu rosto. Oséias capítulo 8 e o verso 10. Vamos abrir aí Oséias capítulo 8. Essa lei tanto funciona para o bem quanto para o mal. Vamos ler então Oséias 9, 10. E diz: Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-Pior e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Então nós vamos ser transformados segundo aquilo que amamos.
se nós passarmos mais tempo com Baal Peor, com as coisas deste mundo, contemplando as coisas deste mundo, nós vamos nos tornar abomináveis como aquilo que amamos. E isso é importante porque as nossas decisões, quer calculadas, quer planejadas, quer por uma circunstância, elas vão ser tomadas de acordo com o que mais eu tenho aqui armazenado na minha mente. Então, no momento que eu precisar tomar uma decisão rápida, uma decisão importante, se eu não tiver na minha mente armazenado o que é bom, eu vou acabar atendendo aquilo que não é bom numa decisão, me inclinando para aquilo que não é bom. Por que isso é importante, ter isso em mente? Porque muitos, ao longo do tempo, têm escolhido fugir do trabalho manual útil, né? Têm escolhido se afastar dos trabalhos que nós podemos fazer com as nossas mãos, que demandam cuidado, atenção, suor, paciência, exatamente. E isso, tanto os trabalhos domésticos dentro do lar, né, quanto os trabalhos que você pode fazer na oficina, enfim, nós herdamos aquela mentalidade de que meus pais, eu sou fruto disso. Os meus pais, eles não conseguiram se formar, não aprenderam a ler nem escrever, e eles queriam para mim aquilo que eles julgavam ser o melhor. E o que era o melhor para eles? Que eu trabalhasse numa grande empresa depois de ter estudado, me formado, e ganhasse bem, trabalhasse ali no computador. A mentalidade que eles acabaram herdando foi essa e projetaram isso para mim. Mas aí, lembram-se da conversão? Nessa conversão, Deus propôs um outro sistema, me chamou para um outro sistema, nos chamou para um outro sistema. E nós vamos então avançar nesse sentido. Nós, recapitulando, vimos sobre o Éden restaurado, que nós só poderemos ser restaurados ao primeiro domínio se o caráter de Cristo ele for restaurado em nós por meio do Espírito Santo. E justamente o trabalho manual útil tem um papel muito importante na restauração do caráter de Deus em nós. E nós vamos ver qual parte ele ocupa. Quero que vocês abram em Gênesis, Gênesis capítulo 2. Além do domínio, o que mais Deus tinha dado ao homem antes da queda? Gênesis, nós vamos ler o capítulo 2 de Gênesis e o verso 5. Diz assim: E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para o quê? Cultivar, lavrar a terra. É interessante porque parece um jogo de palavras o que nós temos aqui no verso 5. A palavra hebraica para terra é a palavra Adamá. Adão, no hebraico, é Adã. E lavrar a terra ou cultivar a terra é a palavra Adá. Ou seja, Adão foi criado da Adamá para Adá a terra. E o que isso significa? A palavra Adá, que é lavrar, ela também significa trabalhar, cultivar. Também significa servir. Ou seja, o domínio que Deus deu para o homem nessa terra era um domínio de serviço. Ele tinha que dominar, governar, ser soberano aqui não pela força, mas pelo servir. Enquanto Adão e Eva serviam, trabalhavam a terra, o próprio coração deles era trabalhado. Enquanto servia ali, plantando e colhendo, o fruto daquele trabalho também se via no seu caráter. O maior produto da terra, na verdade, são homens e mulheres. Porque o solo é um símbolo do nosso coração. E enquanto cultivamos a terra, nós temos a oportunidade de cultivar o caráter. E é interessante porque eu tive uma experiência um tempo atrás, no lugar onde eu estava trabalhando, era um solo num declive muito intenso. Acredito que mais de 45 graus. E além de ser um declive que era dificultoso para o trabalho agrícola, também havia muitas pedras naquele lugar. E eu pegava um enxadão e batia na terra, pedra. E aí eu continuava, mais uma pedra.
E chegou um momento que eu fiquei até impaciente com tanta pedra, até que, em um momento em que eu bati novamente, naquele instante, o Espírito Santo falou assim: teu coração também é cheio de pedras. Mas você não pode abandonar esse solo. Eu não abandonei esse solo. Eu não abandonei o solo do teu coração. Eu continuo trabalhando. Eu continuo servindo, apresentando esse modelo de serviço para que você seja trabalhado. E Deus, Ele quer tirar essas pedras dos nossos corações para continuar trabalhando as nossas vidas. Então, a mesma coisa, né? Quando nós temos essa oportunidade, Deus, Ele vai nos ensinando essas lições. Então, Deus colocou o homem e a mulher na terra para exercerem um domínio de serviço. Um domínio de serviço. Gênesis 2:15 acrescenta uma outra palavra. Abram no verso 15, vamos ler o verso 15. E diz assim, Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Qual que é a palavra que é acrescentada aqui nesse verso? Guardar. A palavra guardar, ela vem do hebraico chamar, que significa proteger. Ela tem o sentido também de vigilância. Deus disse para eles que eles precisavam, além de servir ali, eles precisavam guardar, proteger o jardim. E nós temos a revelação no livro Patriarcas e Profetas que diz que os anjos haviam avisado a eles que havia ocorrido a queda de um ser glorioso de luz, um anjo de luz que havia sido expulso do céu e que ele tentaria tentá-los. Então, aqui está o sentido disso na palavra de que eles tinham proteger aquele jardim. Então, Deus deu para o homem, antes do pecado, o trabalho de lavrar a terra, de cultivar a terra. E vamos ler o que diz a educação sobre isso. Qual seria o propósito do trabalho antes da queda? E diz a educação, aos de Adão e Eva foi construído o jardim para o lavrar e o guardar. Conquanto fossem ricos em tudo que o possuidor do universo pudesse proporcionar, não deveriam estar o quê? Ociosos. Foi-lhes designada uma útil ocupação, como uma bênção para fortalecer-lhes o corpo, expandir a mente e desenvolver o caráter. Então, haviam três propósitos. Haviam três propósitos aqui principais pelos quais Deus havia dado uma ocupação útil para eles. Fortalecer o corpo, expandir a mente e para o desenvolvimento do caráter. Mas eles já não eram perfeitos no Éden? Por que havia necessidade de desenvolver o caráter deles? A natureza. Mas eles precisavam aprender. Ela estava se expandindo, eles precisavam aprender. E como que é o conhecimento de Deus? Ele é infinito. Então, na verdade, aquilo que nós iniciamos na escola da terra irá continuar por toda a eternidade, pois o conhecimento do Senhor é infinito. E aqui tem uma palavrinha que eu quero destacar com vocês. A palavra ociosos. Deus não pretendia que eles ficassem ociosos. E o que é a ociosidade? A ociosidade é a preguiça, é o ficar, é o ser inútil, é o ficar sem fazer nada. Mas Deus deu uma tarefa, uma ocupação para eles não ficarem só observando, mas eles tinham algo a fazer. E é interessante notar uma coisa aqui. A irmã White chega a comentar que a ociosidade é uma das maiores maldições nos dias em que vivemos. E ela chega a dizer também que a prosperidade, ela oferece maior risco à vida espiritual e à humildade do que a adversidade. E o trabalho manual, ele é um trabalho que você faz hoje com cardos e abrolhos, com o suor do rosto. E nós tentamos evitar a adversidade. Nós tentamos nos afastar daquilo que traz maiores dificuldades e sofrimentos para nós. Então, a prosperidade, na verdade, sempre ofereceu maior risco
a vida espiritual e a humildade. Nós temos 2 exemplos na Bíblia. Nós temos o exemplo dos reis. O que acontecia com os reis? Por que Deus não queria, não era o plano A de Deus a monarquia? Porque os reis, enquanto prósperos, nós temos até o exemplo de Davi, como um rei ali, ele ficou ocioso, e o que ele fez? Cometeu um grave pecado. Um outro exemplo de que a prosperidade ela oferece maior risco à vida espiritual é o período ali das igrejas, a igreja de Esmirna. Qual foi o período da igreja de Esmirna? Foi o período em que a igreja foi mais perseguida. Mas essa igreja foi repreendida? Não. Na adversidade, ela estava dando os frutos da justiça de Cristo. Na adversidade, ela não foi repreendida, ela estava fiel. Foi uma igreja pura, que saiu vencendo e para vencer. Mas a última igreja, em que circunstância ela se encontra? É uma igreja próspera, rica, bastarda, que de nada tem falta. Ela está num contexto próspero. E isso gera maior risco à sua vida espiritual e à humildade. É uma igreja orgulhosa, que acha que tem tudo e de nada tem falta. Então, não rejeitemos a adversidade. Parece que nós fomos muito influenciados pela teologia da prosperidade. E nós rejeitamos os sofrimentos, as adversidades. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo três maneiras, três tipos de sofrimentos. Existe aquele sofrimento que surge em resultado da minha escolha errada, da minha escolha imprudente, impensada, em desacordo com a vontade de Deus. Existe aquele sofrimento que é porque justamente eu fiz o que é certo. Eu fui pio em seguir Cristo Jesus. E esses também padecerão perseguições. E existe aquele sofrimento que é uma causa natural do mundo em que vivemos. Recentemente eu vi uma criança que, infelizmente, o ferro queimou aqui a nuca dela e ela sofreu com aquilo. Então, coisas podem acontecer. Um pequeno acidente e aquilo gera sofrimento. Então, 3 tipos de sofrimento. Se nós estamos sofrendo, se nós já sofremos até aqui, por conta de que eu estou sofrendo? Será que eu estou colhendo consequências de escolhas erradas? E alguns colhem as consequências de se esquivar do trabalho manual. Alguns sofrem sim as consequências de se afastarem do desenvolvimento físico indicado pelo Criador. Na verdade, nós temos sofrido consequências gravíssimas. E eu vou dar um exemplo. Vocês já acham que nós vivemos muitas vezes nas igrejas, principalmente as grandes, num ambiente competitivo? Sim ou não? Sim. Um quer aquele cargo, o outro quer aquela posição, um quer aquele lugar. Será que a sociedade como um todo, o mercado de trabalho, o sistema capitalista, ele é competitivo? Sim ou não? Certamente que sim. E eu pergunto, de onde surgiu toda essa competitividade? Onde que talvez nós consigamos encontrar a raiz de tudo isso? Não, mas de forma prática, por que eu me tornei competitivo nesse sistema? Porque você foi instruído para isso. Aonde que eu desenvolvi a competitividade? Começou lá na escola. A educação moderna, ela prepara as pessoas, sabe para quê? Para uma economia dentro do sistema capitalista. E quais são os métodos que eles usam? Um dos métodos que eles usam para o desenvolvimento físico são os esportes. Os esportes, que tipo de esportes? Os esportes competitivos. Então nós, desde pequenos, estamos sendo preparados para nos tornarmos competidores, inclusive dentro da igreja. E aí nós colhemos as consequências. Temos que desenvolver o físico? Temos. E como? Eles encontraram uma alternativa para isso. Os esportes. Mas o que Deus disse que nós temos que usar para desenvolver o físico? Os trabalhos manuais úteis. Então, muitas das consequências que nós colhemos hoje, pessoas depressivas, nós vivemos o maior quadro de depressão do mundo. E onde estão as raízes disso? Estão na educação. Estão nos fundamentos que foram lançados, nos ensinando a sermos competitivos. Um clamor, um apelo à competitividade desde a infância. Mas Deus tinha algo melhor. Deus tem algo melhor. Mas com a queda,
Será que Deus desistiu da ideia do trabalho manual útil? Não, Deus não desistiu. Vamos ver o que diz aqui, qual o propósito do trabalho após a queda. Foi propósito de Deus, o quê? Aliviar pelo trabalho o mal acarretado ao mundo pela desobediência do homem. Pelo trabalho, as tentações de Satanás poderiam tornar-se ineficazes e ser detida a onda do mal. Qual foi o problema de Sodoma e Gomorra? Um deles foi a ociosidade. Fartura de pão, prosperidade. Isso os levou a se afastar do Criador, a esquecer do Criador. E, embora acompanhado de ansiedade, cansaço e dor, é ainda o trabalho uma fonte de felicidade e desenvolvimento e salvaguarda contra a tentação. Continua o texto. Sua disciplina coloca um paradeiro à condescendência própria e promove a operosidade, a pureza e a firmeza. Assim torna-se parte do grande plano de Deus para a nossa restauração da queda. Então, o que faz parte no plano de Deus para a restauração da queda do homem? O trabalho manual útil. Vejam que um dos propósitos aqui do trabalho é promover o quê? Pureza. Então, vamos avançar nesse sentido. Diz aqui o livro Educação, página 209. Ensinai aos estudantes que viver de maneira correta depende de pensar de maneira correta. E que a atividade física é essencial ao quê? A pureza do pensamento. Se nós olharmos de maneira natural, como que acontece? Quando há concepção e espera-se nascer uma criança, o que aparece primeiro? A parte física, não é isso? Ela já consegue raciocinar de causa para efeito, fazer cálculos matemáticos ali com 1 aninho de idade? Não. Então, primeiro o físico. E logo em seguida, o que acontece? Ela começa a raciocinar, a ver que se ela tocar ali, vai doer, vai dar choque. Então, a questão intelectual. E ela ainda não tem a concepção de quem é Deus. Ela começa a desenvolver isso por meio dos pais. O pai como uma figura de Deus e a mãe como uma figura da igreja. E aí ela começa a desenvolver a questão espiritual. Ela começa a entender que ela tem uma responsabilidade consigo mesma e com Deus, com os pais, na formação do seu caráter. Então, essa é a ordem natural. Físico, mental e espiritual. Então, ela fala que a atividade física ela é essencial à pureza do pensamento, aquilo que nós vamos ser mais tarde. Continua o texto. Demais, o estudo o quê? Excessivo, em virtude de aumentar a corrente do sangue para o cérebro, cria uma excitabilidade mórbida que tende a diminuir o poder do quê? Do domínio próprio. E muitíssimas vezes dá lugar a impulso e capricho. Assim se abre a porta à impureza. O mau uso ou a falta de uso da capacidade física é, em grande parte, responsável pela onda de corrupção que se está espalhando pelo mundo. Eu tenho observado uma coisa interessante, que muitas daquelas pessoas que se empenharam em estudo excessivo ao longo da sua vida são as pessoas que tiveram mais problemas degenerativos da mente. Isso. Então, problemas como demência, mal de Alzheimer e outras doenças degenerativas por conta do uso excessivo do intelecto. Então Deus ele propõe o quê? Um desenvolvimento harmônico das 3 faculdades, físico, mental e espiritual. Ainda mais que o não se envolver com o trabalho físico abre porta à pureza, né? Dá lugar ao impulso e ao capricho. Eu queria falar rapidamente sobre o que diz esse manual dos tempos e costumes bíblicos sobre o trabalho. Eu achei muito interessante isso daqui e ele traz para nós o seguinte. A Bíblia tem em alta conta o trabalho braçal. Por outro lado, condena o ocioso e aquele que se recusa a trabalhar. Os israelitas levavam isso muito a sério.
pois consideravam o trabalho um mandamento de Deus. Assim, faziam seus objetos de cerâmica, aravam os campos, ou amassavam e assavam o pão, sempre para a glória de Deus. Então, o homem foi criado para trabalhar. Tudo que eles faziam, todo o trabalho nos quais eles se empenhavam, como era um mandamento de Deus, eles faziam para a glória de Deus. Então, isso daqui eu achei interessante. Um outro manual diz algo bem interessante, agora especificamente sobre a agricultura. O trabalho do lavrador é uma missão divina. Então, nós temos informações também em outros livros, no livro Educação, que era considerado uma maldição pelos líderes, pelos rabinos, se os pais não ensinassem para o seu filho um trabalho manual, um ofício. Paulo teve o ofício de fabricar tendas. O exemplo de Jesus, antes dele ser um rabi, um mestre em Israel, ele antes foi um carpinteiro. E parece que a sua vida ficou em silêncio por muito tempo, mas ali estavam sendo lançados os fundamentos de alguém que seria usado para fazer uma grande, talvez, e sim, a maior obra de todos os tempos. E ele foi preparado ali no recanto do seu lar, um trabalho manual útil, carpintaria. Então nós podemos resumir daqui o seguinte, que o trabalho, ele refreia a maré do mal, guarda-nos da tentação e é parte essencial na formação de um caráter puro. Então nós temos aí o exemplo de Jesus.